As suas emoções reprimidas te impedem de realizar os seus sonhos. Vamos lá. É tudo uma dinâmica de energia. Meu nome é Gabriela Vale Bentes. Eu sou psicóloga, terapeuta holística, mentora, professora de meditação. Eu amo e me dedico a estudar o comportamento e a realização de sonhos das pessoas. Eu acredito num mundo no qual todos nós seremos capazes de entregar uns para os outros o nosso melhor. E quando isso estiver acontecendo, a gente vai estar se sentindo realizado, realizada. E quando isso estiver acontecendo, a gente vai estar desfrutando o melhor desse planeta e da nossa vida. Quando a gente está preso em algum hábito, seja ele qual for, que a gente já percebeu que não está nos levando a nada, que não está nos fazendo bem, ou que até faz bem porque é gostoso, porque de certa forma eu fico um pouco mais alegre, mas depois que aquilo passa, eu vou para o mesmo buraco onde eu estava antes, quem sabe até pior. Mas mesmo assim eu não consigo parar de fazer isso. Existe algum conteúdo inconsciente associado a uma série de crenças, de emoções que estão presas em você, que te fazem escolher não encarar a vida, não tentar mudar, não bater de frente com isso que você chama de dificuldade, não tentar encontrar possibilidades de ação e saída frente a um problema, a uma questão. Quando você simplesmente se conforta e acha que você não é capaz, que você não vai nunca mesmo conseguir, então por isso é melhor simplesmente passar tempo, pode ter certeza que existe uma série de emoções que estão presas dentro de você, associadas a uma série de lembranças que constroem, que prendem a sua energia de ação na vida. Recentemente, com uma cliente no consultório, ela estava me falando: olha, a questão é que para mim muitas vezes parece que a minha energia se vai muito mais fácil do que as dos outros. Então, assim, se todo mundo tem 5 colheres de energia por dia para gastar, uma colher inteira eu já gastei só saindo da cama, enquanto outras pessoas gastam uma colher inteira chegando até o trabalho, trabalhando nas primeiras horas, quem sabe indo até o almoço. Quando ela me disse isso, eu lembrei de como eu era quando era adolescente. Na minha adolescência eu passei por vários momentos depressivos, só que na época eu não tinha como investigá-los. Na época os meus pais não tinham como me pagar uma psicóloga, não existia YouTube. Naquela época simplesmente os recursos eram mais escassos. A consciência frente às nossas questões emocionais era muito menor do que é hoje. E eu lembrei de todas as vezes que eu dormia demais na minha adolescência. Eu lembrei de todas as vezes que eu deixei de ir para um lugar diferente porque eu estava com medo do desconhecido. Eu lembrei de todas as vezes que eu ouvia as brigas dos meus pais e eu gastava tanta energia tentando resolver aquilo que não era meu e que na verdade era
Era uma dispersão de energia sem fim. Eu nunca ia resolver um problema que não era meu. Eu nunca ia resolver um problema que dependia dos meus pais e que, além de tudo, eu era tão mais nova do que eles e eles até fingiam que me escutavam, mas eles não me escutavam. Várias são as vezes que quando a gente não consegue ir para frente, se desafiar, se colocar numa posição desafiadora, todas as vezes que a gente não se dá a chance de fazer esse tipo de movimento para ver o que a vida traz de volta, é porque tem muita tristeza, ou tem muita raiva, ou tem desespero, ou tem desesperança de que alguma coisa realmente possa acontecer, possa mudar. Felizmente, eu decidi, assim que eu pude, olhar para mim. Eu tinha como que uma intuição que me dizia que, por mais que eu tivesse muitos problemas, se eu conseguisse resolver alguns deles dentro de mim, eu ia conseguir bastante coisa. E graças ao respeito que eu tive com essa minha própria intuição, porque pode crer que não é só porque eu fiz psicologia, tiveram vários outros cursos e várias outras propostas que eu simplesmente me joguei esperando mudar, esperando realizar os meus sonhos. E hoje eu vejo que eu já realizei tanta coisa e continuo realizando que para mim se tornou um propósito estar aqui conversando com você. Para mim se tornou um prazer de viver. Falar sobre as emoções, porque eu sonho um mundo onde a gente vai aprender sobre as emoções na escola. Porque, sabe, todas as emoções são valiosas, mesmo aquelas que não são muito gostosas. Todas as emoções nos levam em algum lugar e nascem em outro lugar. E quando a gente começa a entender a dinâmica das emoções, a gente começa a perceber que a gente pode até chorar de raiva, mas não dá para chorar todas as vezes que sente raiva. É uma mistura. A gente se impede de sentir raiva se a gente coloca a tristeza no meio. E às vezes a gente precisa sentir raiva e não tristeza. Cada uma das emoções traz uma mensagem muito clara. E se você quer saber a mensagem das emoções, me pergunta aqui nos comentários. Tem um site maravilhoso que se chama Atlas das Emoções e eu posso colocar o link aqui para você. Aliás, vou colocar na descrição do vídeo. Então, todas as emoções, elas chegaram até aqui junto com a gente, junto com a humanidade. E só chegou até aqui junto com a humanidade porque tem um propósito. Assim como você tem um propósito, por mais doida que você seja, ou por mais desacreditada e desacreditado que você esteja, você tem um propósito. A sua vida tem um propósito de ser. E às vezes não é um propósito de mudar tudo, escrevendo o melhor livro do mundo, ou criando o maior filme, ou, sabe assim? Muitas vezes o propósito é, quem sabe, parar e ouvir alguém agora. Às vezes o propósito é ir até um lugar agora. E aí, caminhando com esses propósitos, através da intuição, a gente pode ir se conectando com as outras pessoas e toda a vida vai fazendo muito mais sentido. Faz tempo que eu não sinto a minha vida sem sentido. Faz tempo. Para uma pessoa que passou grande parte da vida sem entender o propósito da vida,
é uma baita de uma vitória. E tem um passo a passo para chegar até aqui. Se você quiser saber mais, me acompanha mais aqui pelo canal, escreve nos comentários, eu quero te ouvir, eu quero saber quem é você, eu quero te ajudar. Eu quero, isso me dá satisfação em viver. E me acompanha nas outras redes sociais, Instagram, TikTok, tô por aí, tô por aqui. Obrigada, queridas, queridos, querides.